você tiver um problema e duas soluções para esse problema, a mais simples sempre será a melhor. Concentrei, foquei, simplicidade, objetividade. Portanto, a primeira coisa que está tirando a sua concentração é essa sua vontade de falar não, mas a sua incapacidade de falar não. Você precisa aprender a falar, não é aprender o que tem que fazer, é aprender a fazer. Tem uma diferença. Eu preciso aprender a não falar sim. Não. Você precisa aprender a executar esse negócio. Não é só compreender, você tem que fazer. Outra coisa também. Você vai fazer o seguinte, os teus próximos 10 nãos é sem justificativa. Não tem justificativa. Porque tem gente que para dar um não é um parto. É um parto. E aí quando começa a dar não, sabe o que é? Deixa eu te explicar. Não justifica. Joel, a gente pode ir num tal lugar? Não. E isso basta. Vai ser libertador para você. Vai ser uma grande conquista. Você vai falar assim, caramba, Joel, como eu estou vivendo uma vida melhor, como eu estou vivendo uma vida baseado nos meus princípios, nos meus valores, nas minhas convicções. Portanto, a prática agora é o seguinte, além de dizer não, os próximos 10 nãos é sem justificativa, porque se não for porque tudo é não, exceto o sim óbvio. Então a primeira coisa que vai aumentar o seu foco e aumentar a sua concentração. Segundo grande problema que eu vejo nas pessoas, falta de objetividade. Ô galera, a gente é adulto. E na vida adulta, a gente sabe que o ativo mais importante é o tempo. Tem um negócio chamado, na economia comportamental, de custo de oportunidade. Você está me ouvindo aqui, você está me vendo aqui. Então você parou um tempo, reservou um tempo para me ouvir e isso tem um custo. E o custo é o teu tempo. E se a oportunidade de me ouvir aqui garantir e suprir o custo do tempo, valeu. Então quantas vezes a gente chega num lugar e fala, caraca, por que eu vim fazer aqui, meu? O que eu vim fazer aqui? Nossa, perdi tempo. Sei lá, às vezes é um curso, um livro, uma palestra, um encontro, uma reunião. Quantas reuniões não poderiam ser resolvidas com um e-mail? Tu fala, gente, isso aqui é um e-mail, pô. Isso aqui é um e-mail, pô. Um e-mail. Então as pessoas têm falta de objetividade. E a falta de objetividade, ela deve ser corrigida de uma maneira muito simples, muito prática. E eu vou te dar o que eu faço. E sempre funciona, porque eu sou um cara disciplinado e funciona. Lista. Como é que você resolve? Você vai fazer uma reunião? Lista. Você vai começar o seu dia? Lista as coisas. Então, listar é importante. Mas nem tudo que está na lista tem a mesma importância. A objetividade é, hoje eu tenho que fazer isso. Você listou 7 coisas. Mas a coisa 4 e a coisa 6 são as que tem que começar primeiro. Por quê? Porque elas são as mais importantes. Gente, primeiro as pedras maiores. Tem um exercício de um professor, né, psicólogo, que ele fala assim, ó, eu quero que você coloque essas pedras grandes, essas pedras menores, essas pedras pequenas e areia e água nessa cumbuquinha aqui. Quem que você coloca primeiro? Primeiro são as pedras grandes, porque se você colocar areia e água, não vai caber pedra grande. Primeiro é pedra grande. Primeiro você coloca as pedras grandes. Primeiro é o mais importante. Ah, Joel, mas aí eu tenho um problema, cara, porque minha vida no dia a dia tem coisas que são urgentes. Ah, é verdade. As coisas se tornam urgentes porque elas eram importantes. Não tem nada urgente. As coisas não nascem urgentes. As coisas são importantes e por conta da gente não fazer, elas viram urgente. Isso é velho. Isso é Tríade do Tempo. Isso é Christian Barbosa. Isso aí é o livro que ele publicou estourado. Lembra da Tríade do Tempo lá, só de 2006, a editora Sextante. Mas olha só, o Christian, grande amigo, parceiraço, ele escreveu, cara. Então a Tríade do Tempo é urgente, importante e circunstancial. Tudo aquilo que era importante ou é importante, mas virou urgente, é porque teve interferência das circunstâncias. Uma reunião, uma ligação, um bate-papo, uma festa e assim por diante. A circunstância vai te pegando, aí você perde a objetividade das coisas. Então as coisas estão todas conectadas, porque, cara, concentração e foco vai garantir muito o teu resultado. Onde você coloca o seu tempo estão os teus resultados. Colocou o teu tempo em coisas que não trazem resultado, por que você acha que você vai plantar feijão e vai colher alface? Não, quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta alface, colhe alface. Não dá, gente. Quem estuda para prova de matemática
Não pode ir bem na prova de geografia. Você quer ir bem na prova de geografia? Você tem que dar para geografia. Por que você acha, então, que você vai ter uma vida avoada e vai ser concentrado? Não vai. A gente não é tão gênio assim. A gente não é prodígio desse jeito. A gente precisa de ferramenta, de boas práticas. Portanto, a objetividade é listar. Você tem que começar o seu dia criando listas. Aonde, Joel? Numa folha de papel. Eu tô fazendo isso aqui, eu tô com lista. Caramba! Por quê? Porque ela é da guia, da linha mestra. É disso que eu tenho que falar. Então você vai fazer uma lista de bullets e depois você vai colocar a ordem das coisas. E aí quando alguém realmente for falar para você um outro assunto, você fala, isso aqui não tá no foco, isso aqui não tá na pauta, isso aqui não tá no assunto, isso aqui é para outro dia. Então a falta de objetividade na conversa é porque você não tem uma lista do que você vai falar. Se prepare, meu. Se prepare. Agora tem uma questão. Além de você se preparar para ter foco e concentração, a gente não vive no mundo numa bolha, a gente vive com as pessoas. E a sua objetividade, em alguns momentos, ela vai ser o seu espinafre do Popeye. Em outros momentos, ela vai ser a sua criptonita do Superman. Porque a gente vai falar, nossa, meu, para você tudo é simples, para você tudo é fácil e óbvio. E eu falo, sim, meu mindset eu aprendo o que eu quiser e as coisas são simples. Eu sou complexo, as coisas são complicadas. Se liga só, uma vez eu li um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, Nassim Taleb. E ele começa falando sobre a diferença entre complexidade e complicação. Ele falou assim, ó, montar um micro-ondas é complicado. Montar uma geladeira é complicado. Complexo não é um micro-ondas. Complexo é o ser humano. A gente é complexo. Em outras palavras, é como se eu te indicasse um livro, você não tem aqui, ó, tô aqui com O Fim da Procrastinação. É um livro que eu trouxe aqui alguns livros para te indicar. O Fim da Procrastinação é um livro que fala dos 4 elementos da procrastinação e também da disciplina. Livrão, gostei, anotei, ele fala, paralisia decisória, muito legal. O autor é Peter Ludwig. Animal esse livro, bonito, bem desenhado, bem feito, com esquemas, bacana pra caramba. Bonitinho, rápido. Cheio de referência científica, tem mais de 100 referências científicas aqui, eu gosto bastante. E aí você fala, cara, eu tenho um problema de procrastinação. Aí depois de exatas 270 páginas, aquilo que era complicado está menos complicado. E aí tem gente que fala, mas é que no meu caso, é que pra mim, é que eu, no meu dia a dia, cara, aí não tem nada a ver com o livro, tem a ver contigo, tem a ver com a gente. A gente é complexo, pô. A gente é complexo. Então, as coisas não são complexas. A gente é complexo. Por quê? Porque no meio do caminho de uma informação, tem o processamento. Eu falo pra você leia esse livro que você vai aprender. Pum, te deu um input, mas dentro da tua cabeça você processa. Cara, mas eu não gosto de ler, mas eu não entendo, eu começo a ler o livro. Aí é tanta complexidade que aquela informação não passa. A gente não permite. Então, a objetividade é quando você muda a sua forma de pensar, o seu modelo mental, e eu mudei, eu tenho esse modelo mental. As coisas são fáceis, pô. Pelo amor de Deus, como é que tu vai me falar uma coisa que eu não vou entender? É só prestar atenção. Eu dei aula na faculdade, pra você ter ideia, 11 anos. 11 anos. Todos os dias, de manhã e de noite, eu fui ser professor universitário. Eu formei mais de 2.000 professores de educação física. Eu ficava com os caras 4 anos, meu. 4 anos. Foi assim, maravilhoso, uma baita de uma experiência. E aí na faculdade, vou dar o exemplo da faculdade, que foi uma baita de uma escola para mim, às vezes e muitas vezes eu terminava a aula 50 minutos depois, são 2 blocos de 50 minutos, 1h40 depois. Gente, legal, bacana, dúvidas? E era muito como isso aqui. Eu tenho. Falou, o que você não entendeu? Professor, não entendi nada. Você não entendeu nada? Não entendi nada. Então, uma culpa é tua. Como é que eu tô aqui 1h40 falando, sem pegar no meu telefone, na lousa, com slide, fazendo pergunta, porque eu não falo para, eu falo com, e ao final você fala para mim que você não entendeu nada. Nada é nada, irmão. E aí esse é um problema. Quando a gente não tem domínio dos dados, a gente começa a generalizar. Nada, tudo, todo mundo, ninguém, sempre, nunca. A gente começa a distorcer. Não entendi nada. Porque estão me falando, você está distorcendo, nego velho.
Então você está complexo. No final das coisas, não, professor, vou dar aqui um exemplo de uma aula que eu dava cinesiologia. Você estava falando de planos e eixos. Estou lembrando que na minha época da faculdade. Professor, você estava falando de planos e eixos, eu não entendi a parte que você fala que sempre o eixo é perpendicular ao plano. Eu não entendi essa parte, professor. Eu não realmente entendi essa parte. Pô, a gente está falando de planos e eixo e eu falo que o plano é sempre perpendicular ao plano. O eixo e o plano. Plano sagital, transversal, longitudinal. Entendi. Vamos aqui, vamos resolver. Objetividade. Objetividade precisa de clareza. Lista as coisas. Então, enquanto a pessoa está falando, você está listando esse ponto, eu tenho que revisitar esse ponto, pô, isso aqui, caramba, impactou, isso aqui eu não entendi, eu tenho que ficar mais tempo nele, isso aqui eu quero fazer uma pergunta. Objetividade. Só que as pessoas vão te confundir com uma pessoa ansiosa e uma pessoa agitada. Não. É que você é objetiva. Você é objetivo. Gente, bora. Valendo? Ok? Todo mundo ok? Vamos? E uma hora ou outra você vai ter que reconhecer que ser objetivo na vida é uma grandíssima dádiva, presente, oportunidade. Em outras palavras, em algum momento da tua vida você vai aprender, entender, estar convencido de que ser objetivo é viver melhor. É viver bem. Gente, não complica. Não complica. Eu não tô falando pra você ser o cara da produtividade tóxica. Tá tudo bem, no final tudo vai dar certo. É isso aí. E tá longe de mim. Eu não sou esse cara, inclusive. Mas, cara, não complica. Vamos na raiz do problema? O problema não é a mesa, o problema é a quina da mesa. O problema não é a mesa, o problema é a madeira que tá no meio da mesa. Vamos no problema, vamos na causa, vamos no problema, pô. Objetividade. Por que as pessoas perdem essa objetividade? Porque elas não sabem o que fazer e não tem uma lista.